baixar o som, senão não sobe o vídeo, né? Pra variar. Ó, esse daí é o make-off pra você. Vou dar uma distorcida pra ficar legal. Tudo bem, povo? Tudo jóia? Voltamos. A gente tá fazendo uns vídeos, não sei se você percebeu, tá meio escuro, né? Eu tô fazendo uns vídeos de manhã. Tipo, as primeiras corridas assim, já aparece a simpatia. Olá, gente. A dona Isabela, a doutora Isabela. Nossa, a doutora Isabela. Rio de Janeiro. Diretamente do Rio de Janeiro? Carioca. Da Gema. Depois do número 1 vem o que mesmo? Número O 2. Uma simpatia, né? Eu tava brincando com ela aqui. E a gente batendo um papo e tal, falei do nosso canal. E aí eu falei assim, putz, dá um bate-papo pra mim, conta alguma coisa. Você trabalha do que, Isabela? Eu sou médica, ginecologista, obstetra. E aí eu venho aqui uma vez por mês no estado de São Paulo para fazer um curso e me aprimorar mais dentro da profissão. Que legal. A gente tava batendo um papo, pra variar, sempre bato um papo no off com o passageiro pra saber a profissão dele, pra gente poder entrar no assunto. E aí, ela por ser uma obstetra, vamos colocar assim, é mais fácil, né? Pro pessoal entender. Eu tava perguntando pra ela, eu sempre coloco as coisas mais difíceis para as pessoas pensarem. Qual foi o parto mais difícil? E ela tava querendo contar, eu contei do nosso canal. Eu falei, então segura aí pra você contar isso pro canal. Mas vamos lá, quanto tempo primeiro que você é uma médica? Eu sou médica, eu me formei em 2020. Então já é 4 anos. Então já é uma doutora de... Começando da carreira ainda. É começando? Começando. Tem pai e mãe na família Não, que é médico? médicos não. Não, você é a primeira. Tem parentes, mas pais não. É. O médico obstetra, ele pode fazer um pré-natal da família? Pode. Pode? Normal. Pode. E o parto? Pode também. Não tem problema? Que Não. Porque tem uma ética sobre isso em alguns casos, não tem? Questão de, assim, eu acho que não é nem questão de ética nesse sentido, é questão de você saber lidar, separar. Se você sabe separar relações pessoais do seu trabalho e consegue lidar bem, se você conseguiria ver um familiar seu, né, e prestar assistência pra ele, eu acho que não tem problema. Isso você ou a ética médica? Eu acho que tá dentro da... Eu acho que tem gente que não faria porque... O emocional ali, né? O emocional faria. Assim, desde que você consiga estar no seu melhor momento para atuar e prestar assistência para paciente que pode ser seu familiar ali, não tem problema. Sim. Mas se você tem que saber, se você, né? Tá preparado. Isso. Sim. Se não tiver, acho que é melhor separar. Tem que bater outras pessoas para fazer aquilo. Sim. É bem legal. Acho que é desafiador, né? Porque assim, eu como motorista, eu dirijo de um jeito pra você, eu dirijo de um jeito com uma pessoa de idade e dirijo de um outro jeito com uma mãe que tá carregando criança aqui dentro, né? Eu, Rodrigo, né? O Diguinho, vamos colocar o Diguinho por causa do canal. Eu, Diguinho, por quê? Porque, pô, você tem que ter uma cautela, né? No que você tá fazendo. Tem que fazer. É igual para todo mundo. Sim, é isso que eu queria. É esse ponto. Mas vamos lá, senão a gente não consegue fazer a pergunta. A pergunta que eu fiz pra ela aqui no off foi o seguinte: qual foi o pior parto que ela fez? Não digo pior, tá? Mas o mais tenso? Mais desafiador. Desafiador? Foi na época da pandemia, naquele auge da pandemia. Eu tinha um ano de formada em medicina e no meu primeiro ano fazendo a especialização, né, da residência de ginecologia obstetrícia. Então era tudo muito novo pra mim, era muita responsabilidade. Você sai, né, você sai acadêmico, do nada você tem o CRM na mão e... Né, então vão pra cima. É difícil. E aí, na época, o hospital que fazia a residência, ele virou referência do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, todas as gestantes graves, né, que eram, as gestantes ficaram muito graves durante a época do Covid, e eram caminhadas para o hospital que eu trabalhava. Então, foi feita até uma CTI de Covid obstétrica. E assim, foi uma loucura. E aí teve um parto com o Marconi, porque ele foi no CTI, o parto. E foi no dia, eu estava de plantão nesse dia, foi no dia que o
o Paulo Gustavo chegou a falecer. Caramba. E eu tava fazendo parto, tinha uma televisãozinha no TI, né? Eu estudei fotografia e tal. E eu lembro, noticião na moto dele, e eu fazendo um parto na hora, assim. E um parto que a gente ficou o plantão inteiro induzindo o parto, enfim, né? Então, assim, o paciente, a gente ficava lá o tempo todo, então tinha todos aqueles cuidados do Covid, porque era um CTI, então você vai no parlamentar, então você saía porque você estava no plantão, então tinha outros pacientes que também não eram só de Covid, que eu não trabalhava só, não era só a área do Covid, então assim, tinha paciente de todos os tipos, né? E esse me marcou muito. Agora eu não lembro exatamente o dia que ele veio falecer, mas eu lembro que foi em maio de 2021. Tinha acabado de começar a residência, tinha 2 meses da residência, eu comecei em março. E assim, acabou que essa história foi muito bonita, porque ficou tudo bem, esse foi um parto que deu certo. Deu certo. O bebê, claro, teve prematuro, ficou um tempo depois do UTI. Mas depois a paciente também ficou um tempo. Essa paciente estava entubada, foi um parto com a paciente entubada. Caramba! A paciente estava entubada. Então, pra mim, tipo, se tá tudo normal, era o risco do Covid. Não, ela estava entubada. Há vários dias, estava super grave. E eu achei que eu não ia sair dessa situação. E ela continuou entubada e foi melhorando. Porque depois a gente vê até estudos que mostraram, né, que o parto normal, né, porque o Covid era melhor. Depois ela foi melhorando. Caramba, então ela não teve nem noção. Ela saiu com algumas sequelas, mas ela tá super bem, porque ela volta e meia, né? Sim. Volta lá no hospital. No hospital. Isso foi muito legal, assim. Então você trabalha nesse hospital até hoje? Agora eu saí porque eu acabei a minha residência. Foram 3 anos, aí agora no começo do ano eu saí. Agora eu me formei bem. Cara, que louco, a pessoa apagada, né? Apagada, porque tá entubado e fazer um parto. Essa época do Covid toda foi muito desafiadora. Assim. As gestantes ficavam muito graves. E assim, gestante nova, né? A gestante tem uma tela. Então assim, não era aqueles fatores de risco que a gente é legal que quando eu... Obesidade, hipertensão, diabetes, a gente já sabia que eram fatores de risco. Sim. Mas eram gestantes graves, novas, sem nenhuma comorbidade. E ficaram muito graves. Foi bem difícil. É legal que você tá falando, porque tipo assim, tudo era novo, tanto é que o é novo pra todo mundo, né? Isso é assim, eu tava assim, no momento que eu falei, caraca, eu tenho 2 meses só de formada, de atuando na obstetrícia. Só que os meus chefes da época, que também já estavam formados há 30 anos, eram tão novos quanto. Sim, porque tudo era muito todo novo. Mundo na mesma situação, do tipo, sim. Ninguém sabe o que é, né? Vou fazer uma pergunta assim pra gente tentar fechar, né? Porque a gente tá chegando ao final da corrida. A criança, né, galera? A mãe, você pegou isso bem na Covid. A mãe com Covid passava pra criança? Então, essa não tinha muito estudo, assim, mas assim, o bebê, a gente, por exemplo, quando era cesárea, né? A gente fazia no centro cirúrgico, que era todo esterilizado, todo preparado, todo mundo paramentado, porque assim, o Covid era passado por partículas, né? Então, o bebê nascia, tá em contato com a mãe, poderia ser. Poderia ser contaminado. Mas eu não sei, posso estar enganada, porque depois eu não vi mais. O Covid deu uma deixada de lado, a gente foi, né, se aprimorando e estudando outras coisas. Mas eu confesso, não lembro agora se chegou a ter algum estudo dizendo se tinha contaminação durante, durante a gestação, né? A gente fala transmissão vertical, né? Igual a gente sabe que tem outras... Se chama transmissão vertical. Tipo, por exemplo, quando uma paciente HIV positivo, pode transmitir pro bebê, né? Agora, realmente, eu não lembro se o Covid chegou a ter alguns estudos comprovando se tinha esse tipo de transmissão. Mas transmissão, depois que o bebê nascia, podia ter, né? Tava em contato direto. Sim, porque aí já tá no... aí já estaria exposto igual qualquer outra pessoa, sim. É interessante isso, né? Porque, muita coisa aconteceu muito... Foi tudo muito rápido. Né? Não deu tempo pra gente pensar. A gente ia fazendo conforme ia acontecendo as coisas. Não tinha estudo, né? Então era sua visualização, era sua coisa na prática. Sim. Foi bem difícil. Claro que tiveram outros partos que marcaram, mas eu acho que esse... Até porque teve um
resultado positivo, né? Tanto a mãe e o bebê ficaram bem. Você se emociona no parto? Muito. Até hoje? É. Nossa, tem como ter minhas lágrimas, senão... Senão, se deixar, eu choro, aí não pode, né? Você chorando de um lado e a mãe chorando do outro e o pai... O bebê chorando também, porque a gente gosta quando o bebê nasce chorão, que Sim. é bom sinal. Que bom. Se o bebê não nasce chorão, aí eu fico... Preocupado, aí né? eu fico preocupada. E aí, você falou, deixa eu lembrar rapidinho, por que o tapa no bumbum? Só pra estimular ali, mas não tem muito... É pra esquentar um pouquinho, estimular, não tem... Não tem nada a ver do broncos, nada a ver. É só é uma tradição só. Carinho. É um carinho pra saber que a vida vai ser dolorida. Gente, vou ter que finalizar. Infelizmente a gente tinha muito assunto. A Isabela é uma simpatia. Obrigado, Isabela. Obrigada a você. Deus abençoe por ceder. O seu canal, que é muito legal. Obrigado. Não desiste, não. Não vou dizer. Dessa vez agora a gente vai avante cada vez mais. Isso aí, sucesso. Né? Gente, é essa simpatia. A Isabela aí de ter diretamente do Rio de Janeiro ter dado a oportunidade de estar conversando com a gente. Tá bom, gente? Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!